Oi, gente, bem-vindos de volta. Eu sou o professor Hilário Xavier. Estou aqui para explicar para vocês hoje um dos assuntos mais importantes de história quando o assunto é Enem ou os principais vestibulares do Brasil. Vou sair da frente para que vocês vejam. Hoje eu vou falar de Segunda Guerra Mundial, gente. Assunto muito cobrado nos vestibulares. Mas como também se trata de um assunto extremamente vasto e cheio de detalhes, nós resolvemos dividir esse assunto em 4 etapas para privilegiar melhor o seu entendimento dessa matéria tão importante. Então hoje eu vou explicar para vocês os fatores que causaram a Segunda Guerra Mundial. Quando você vai fazer exercício vestibular, pode ter certeza que é a primeira coisa que vão cobrar de vocês quando o assunto é Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o aluno precisa estar preparado para responder questões dissertativas ou testes acerca do conjunto de fatores que levaram o mundo a uma nova guerra mundial. Você já estudou aqui no Educa a Primeira Guerra Mundial. Queira ou não, a Segunda Guerra Mundial é uma continuação dos eventos da Primeira Guerra Mundial. Espero que ao término dessa aula você possa compreender melhor todos os fatores conjunturais e estruturais que causaram a Segunda Guerra. Beleza, pessoal? Olha só, gente. Se você olhar aqui com bastante atenção para a nossa lousa, você vai perceber que em outras oportunidades eu já abordei vários desses assuntos aqui no Educa. Por quê? Todos eles, em conjunto, têm uma certa relação de maior ou menor importância para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, eu já abordei nazifascismo, espero que você tenha assistido essa aula aqui no nosso canal. Eu já abordei Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra. Eu já falei de crise de 29. O que eu vou fazer é amarrar e explicar para vocês como que esses fatores foram responsáveis por causar a Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, gente, vai por mim, hein? Tratado de Versalhes. Isso daqui já te dá uma pista importante, né, do principal fator que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Nós vimos aqui no Educa que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha acabou sendo responsabilizada pela guerra. E ao término da Primeira Guerra Mundial, os países vencedores impuseram o Tratado de Versalhes à Alemanha, país derrotado no conflito. E esse tratado impôs uma série de punições pesadíssimas à Alemanha. Você em casa vai se perguntar, né? Hilário, você está dizendo que se a Alemanha tivesse saído ilesa da Primeira Guerra Mundial, talvez a Segunda Guerra não tivesse acontecido? Difícil responder isso, porque ia ser um exercício de futurologia do passado. Difícil responder o que poderia ou não ter acontecido. O fato é que o Tratado de Versalhes despertou uma série de sentimentos revanchistas, nacionalistas, que o nazismo soube canalizar muito bem para eclodir a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, como se a Segunda Guerra Mundial fosse a chance da Alemanha de Adolf Hitler de se vingar de todas as humilhações impostas pelo Tratado de Versalhes. Tem um historiador brilhante que morreu há pouquíssimo tempo, chamado Erich Hobsbawm. Ele tem um livro fantástico chamado Era dos Extremos, onde ele resume o seguinte: o que causou a Segunda Guerra Mundial, se eu pudesse resumir em uma frase, ele diz no livro: Tratado de Versalhes. Isso diz muita coisa. Por quê? Naquela aula que você acompanhou aqui no Educa sobre o nazifascismo, você aprendeu que o nazismo é um fenômeno das humilhações da Primeira Guerra Mundial. Hitler só conseguiu ascender ao poder na Alemanha em razão de um país que estava em crise, com desemprego, inflação galopante. A população olhou para ele como Messias, como um cara que iria retirar a Alemanha do caos que se encontrava. Então, ele melhor do que ninguém soube canalizar esses ressentimentos do Tratado de Versalhes para uma revanche lá na frente. E essa revanche foi a Segunda Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Ficou claro? Olha aqui, gente. Por que a ascensão do nazifascismo também é um fator importante para a eclosão da Segunda Guerra Mundial? Você me viu explicando aqui no Educa que o nazismo tem como uma de suas características, né, a ideia de espaço vital. Hitler pretendia criar o espaço vital da raça germânica, ou seja, uma ideia imperialista. Mas para você realizar sonhos e pretensões territoriais, obviamente que você ia bater de frente com o interesse de outras potências europeias. Então essa ganância nazista, né, de criar um Reich, o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão, obviamente que foi de encontro com o interesse de uma série de outros países. E a gente vai além.
né, na Segunda Guerra Mundial, você tem lá o eixo, que é o bloco de Alemanha, Itália e Japão. Todos eles de ideologia nazi-fascista, como a gente aprendeu aqui anteriormente aqui no Euduca. Então, o Japão também vinha se expandindo lá na região da Ásia e da Oceania. A Itália também invadiu territórios nesse chamado período entre guerras, que é o final da Primeira Guerra Mundial em 18 até 1939, que marca o início da Segunda Guerra Mundial. Então essas pretensões imperialistas das potências nazifascistas é o segundo fator que nós colocamos nessa lista aí de causadores da Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, galera. O que tem a ver a crise de 29 com esse assunto todo? Nós acompanhamos aqui no Euduca também que a crise de 29 mergulhou o mundo capitalista numa espiral de crise sem precedentes. Imagina Hitler e Mussolini à frente de regimes ditatoriais, podendo explorar a imagem de que o capitalismo democrático também fracassava, que era um sistema que também possuía falhas. Ou seja, eles puderam explorar esse fracasso das sociais-democracias, dizendo que apenas regimes fortes, que impusessem limitações de intervenções à economia, poderia garantir que os países prosperassem e saíssem desses processos de crise. E não só isso. A crise de 29 também fez com que a burguesia europeia tivesse medo do avanço das ideias de esquerda pela Europa, né? O avanço do chamado bolchevismo da Rússia. Então, antes um regime ditatorial e autoritário do que a esquerda ameaçando a propriedade privada. Muitos membros da burguesia alemã e da Itália pensaram dessa forma e acabaram apoiando a ascensão de Hitler e Mussolini, né? Olha aqui, gente. Vários historiadores dizem que se a Segunda Guerra Mundial teve um ensaio, esse ensaio foi a Guerra Civil Espanhola, né, que eclodiu em 1936 e foi até 1939. Professor, eu não aprendi na escola, eu não lembro, não sei o que foi a Guerra Civil Espanhola. Em 36 teve eleições na Espanha, e essa eleição foi vencida por uma frente ampla que reunia partidos de esquerda e democratas, chamada de Frente Popular Republicana. Porém, os derrotados nessa eleição, a Falange, não entenderam muito bem a derrota. A Falange era um partido fascista, comandado pelo general Francisco Franco, e essas divergências políticas irão mergulhar a Espanha numa guerra civil, que de um lado você tinha republicanos e democratas, e do outro lado, fascistas que pertenciam à Falange. O curioso, gente, quando você pega a Segunda Guerra Mundial, né, que eclodiu lá em 39, no bloco dos aliados, na Segunda Guerra, você tinha França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, que eram países capitalistas democráticos e a União Soviética comunista, assim como a Frente Popular Republicana foi na Guerra Civil Espanhola anos antes. E do outro lado tem o eixo, Alemanha, Itália e Japão, assim como a Falange de Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola, que inclusive recebeu apoio de Hitler e Mussolini durante a Guerra Civil. Não sei se vocês sabem, mas lá, dos vários massacres que ocorreram na Guerra Civil Espanhola, um ficou muito famoso porque Pablo Picasso, um dos maiores artistas espanhóis, se não for o maior de todos os tempos, eternizou o massacre de Guernica naquela tela enorme, com arte abstrata, muito famosa, que você deve ter visto, inclusive, com os corpos os corpos todos contorcidos assim no chão, pedaços de corpos e tal, com uma lâmpada acesa em cima da cabeça de um touro. Já viu esse quadro? Ele retrata o massacre de Guernica. Bom, por que foi o ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial? Porque as mesmas ideologias que se combateram na Guerra Civil Espanhola serão as mesmas ideologias que se enfrentaram, foram as mesmas ideologias, desculpa, que se enfrentaram na Segunda Guerra Mundial. De um lado, democracias liberais e comunismo contra o nazifascismo. Professor, tem uma coisa que eu achei estranha aí. O senhor falou que no bloco dos aliados, no transcorrer da guerra, tinha democratas e comunistas. Porém, capitalismo e comunismo também não bate muito. Eu vi na aula de Guerra Fria aqui no Euduca e tal, mas como que eles estavam juntos aí durante a Segunda Guerra Mundial? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. No contexto de Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo era uma ameaça maior e fez com que americanos e soviéticos lutassem lado a lado. A gente vai ver isso no transcorrer das aulas de Segunda Guerra. Claro que depois da Segunda Guerra, como eu disse, eles desembocaram na Guerra Fria. Mas na Segunda Guerra, o nazifascismo era uma ameaça a ser detida. Beleza, pessoal? E olha aqui, gente, pro lado de cá agora. Política de apaziguamento. Imagina os senhores
que Hitler, desde que chegou ao poder em 1934, nós vimos isso naquela aula de nazifascismo, ele foi incorporando uma série de territórios, passando por cima de proibições do Tratado de Versalhes. Ele invadiu a sua terra natal, que é a Áustria, ele invadiu os Sudetos, depois tomou toda a Tchecoslováquia, e os países vizinhos, né, as potências europeias, foram assistindo de camarote sem fazer nada. Ou seja, Hitler não tinha sua máquina de guerra ainda totalmente montada. Se França e Inglaterra tivessem tomado uma medida, né, de prevenção contra Hitler, talvez a Segunda Guerra Mundial tivesse sido evitada. Né? Mas ainda tinha os traumas da Primeira Guerra, a população não via com bons olhos um novo conflito assim tão rapidamente. É até um pensamento válido, né? Ninguém é a favor de guerra, mas imagine vocês um sujeito que vinha numa política imperialista na Europa, invadindo e dominando territórios, na cara dura, passando por cima do Tratado de Versalhes, e quem tinha que fiscalizar e tomar uma medida, que eram franceses e ingleses, nada fizeram. Foram pagando para ver, inclusive, até onde Hitler iria. Quando resolveram fazer alguma coisa, já era tarde e o mundo estava mergulhado na Segunda Guerra Mundial. E olha aqui qual foi o fator final, né, ali nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Imagine o seguinte, vocês aprenderam numa outra aula aqui no Educa, que o nazismo, né, é uma doutrina autoritária de extrema direita, despreza tanto a democracia liberal quanto o comunismo. Né? Então, quer dizer, eles não gostavam da Rússia, não gostavam da União Soviética. Até porque era uma superpotência comunista. Mas olha só isso aqui. Hitler, que não era bobo nem nada, ele mandou o seu primeiro ministro ali assinar um acordo com o ministro soviético, um pacto de não agressão, conhecido como Ribbentrop-Molotov, que é o nome dos ministros da Alemanha e da União Soviética. E esse pacto de não agressão dizia o seguinte: a União Soviética e a Alemanha não entrariam em guerra, né? Esse acordo tinha uma duração de 10 anos. O que o Hitler tinha em mente? Ele pretendia dar início a uma guerra na Europa, na parte ocidental, no norte, nas outras regiões da Europa, né? Ganhar força com isso, vencer o conflito sem interferência da superpotência comunista que era a União Soviética, e a hora que ele ganhasse força suficiente, ele se voltaria contra a própria União Soviética. Ou seja, Hitler e Stalin fazendo um acordo é o mesmo que dizer que o capeta fez um acordo com o diabo. Né? Ambos estavam mal intencionados. O Stalin imaginava: eu me mantenho neutro dessa guerra que vai começar, os países capitalistas irão se autodestruir e o comunismo vai triunfar. Ambos estavam mal intencionados nesse pacto de não agressão, que inclusive tinha uma cláusula secreta, que dizia que Hitler iria invadir a Polônia e daria a parte oriental da Polônia para os soviéticos em troca dessa neutralidade. Agora, gente, imagina você, se você é primeiro-ministro da França ou primeiro-ministro da Inglaterra e você vê a Alemanha assinando um pacto de não agressão com a maior potência em número de soldados da Europa, mas o que? Para mostrar que ele pretendia dar início a um conflito. Né? Claramente ele estava mal intencionado, pretendia dar início a uma guerra e manter fora a União Soviética até o momento que ele ganhasse força para se voltar contra a própria União Soviética. E você vai ver depois na aula de número 2, que quando ele resolve quebrar o pacto de não agressão, é o momento que ele perde a guerra. O momento que ele invade a União Soviética é o momento que ele começa a ser derrotado na Segunda Guerra Mundial. Bom, esses são os fatores. Mas qual o estopim que deu início à guerra? Você sabe que toda guerra tem os fatores causadores e tem a gota d'água na paciência, né? Alguém que chega lá para acender o pavio. E essa gota d'água aconteceu no dia 1º de setembro de 1939, quando Hitler manda as suas divisões de blindados invadirem a Polônia. Então a Segunda Guerra Mundial tem o seu início no dia 1º de setembro de 1939, quando Adolf Hitler manda o exército nazista invadir a Polônia de maneira avassaladora, né? O que ele chamava de Blitzkrieg, guerra relâmpago. 2 dias depois, no dia 3 de setembro de 1939, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Né? Demoraram para acordar, mas acordaram. Declararam guerra à Alemanha e a humanidade se viu aí às voltas com os horrores de mais um conflito em escala mundial. Galera, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gravado esses fatores, né? Bonitinho, anotado aí no seu caderno. E agora na parte 2, eu vou explicar para vocês as fases desse conflito devastador que até o seu término dissipou com a vida de 50 milhões de pessoas. Fora os, né? Dentro desse número ainda tem ainda o Holocausto nazista, que a gente vai abordar também, 6 milhões de judeus mortos, né? Nessa
saga de perseguição que os nazistas empreenderam contra o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Um abraço e até a próxima aula.